Senhor, porque o Senhor é tão bondoso para conosco. Que a sua bênção esteja sobre essas crianças, seus pais, seus avós, aqueles que cuidam, que orientam, e agora, de maneira especial, as professoras. Que a sua graça, Senhor, sobre cada uma destes crianças, dessas professoras, seja uma realidade nesta noite. Te rogamos. Rogamos também, ó Deus, que o Senhor fale conosco através da tua palavra, que consigamos entender a tua voz. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, juntos oramos. Amém. Amém. Deus abençoe as professoras. Meus irmãos, hoje vai ter lanche na cantina, promovido pelo Departamento Infantil, em prol dessa cantata também. Domingo que vem terá almoço. Nós estaremos investindo muito nesses momentos de alegria. Mas o feriado de amanhã, para o povo de Deus, para aqueles que buscaram a Cristo como Senhor, ele é menos trágico. Mas amanhã a gente comemora o dia de finados. E hoje se comemora na religião católica o dia de Todos os Santos. A aproximação desses feriados foi de propósito. Foi planejado. Porque no Brasil não havia essa cultura do dia de finados que se comemora pelo mundo afora, de maneira muito forte na Europa, na Espanha, principalmente no México, aqui na América. E isso é muito forte. Isso é visitação turística. Igual o pessoal vem ver a praia de Copacabana, o pessoal vem de fora ver o Carnaval do Rio, as pessoas vão ao México no dia de finados para assistir àquela cerimônia. As pessoas vão aos cemitérios, colocam flores nos túmulos, lavam, é um evento. Houve uma aproximação com o dia de Todos os Santos para que se comemorasse as duas coisas de uma só vez. No dia de finados, seria na cultura mexicana, o dia em que os mortos voltam para visitar os seus parentes. Então, por isso, lava-se os túmulos, coloca-se flores e vão todo mundo para o cemitério, em festa, quase carnavalesca, participar daquele momento de congraçamento com os que já morreram. Eu confesso para os irmãos que mesmo que eu não fosse servo do Senhor Jesus Cristo e não tivesse a minha convicção em termos da nossa vida evangélica, eu não sei se cemitério é um lugar muito legal para comemorar alguma coisa. Convenhamos, é um lugar meio esquisito, na pior das hipóteses. Mas lá é uma grande festa. Muitos estarão amanhã, mesmo sendo servos do Senhor Jesus Cristo, estarão se lembrando de dias difíceis, inevitavelmente. Todos que perderam parentes, amigos. Amanhã é um dia de pensar sobre isto, refletir sobre isso. E é sobre esta passagem que eu quero conversar em nome de Cristo com vocês. Sobre a necessidade de estarmos devidamente preparados para lidar com a morte, que é uma das poucas certezas que temos em nossa vida. Mas nós temos um hábito de chorar os mortos que nos são mais próximos, não é verdade? Eu estive lendo uma crônica de Rubem Alves sobre a morte do Ayrton Senna. Rubem Alves é um dos grandes escritores nacionais. E ele falando que quando o Ayrton Senna morreu, deu a impressão que era um irmão que tinha morrido. E ele foi refletindo sobre isso, sobre o fato de Ayrton Senna representar o grande herói brasileiro.
O Brasil vivia momentos econômicos terríveis naquela época, corrupções enormes. Ayrton Senna era a nossa válvula de escape. A gente podia perder até no futebol. Se o Ayrton Senna ganhasse no domingo, a coisa estava resolvida para a gente. Como era difícil manter os crentes na igreja no dia de corrida. Quando a corrida era 9 horas da manhã, era um sofrimento na escola dominical. Não é verdade? Todo mundo queria ver o Ayrton Senna correr. Quando ele morreu, ficamos órfãos de heróis. Tivemos que depender de Romário, sabe? Tivemos que depender de heróis menos... que se identifiquem menos conosco, né? O Ayrton Senna era um camarada muito joia. Mas por que nós sofremos a morte do Ayrton Senna? Choramos, inclusive. E não sofremos com a morte do outro. No Iraque agora, morreram mais de 100 pessoas numa bomba que explodiu. A gente não sabe o nome delas, a gente não sabe nada da vida delas, e não tem ninguém chorando por elas, não é verdade? Mas choramos por alguém com que nós nos relacionamos emocionalmente. O próprio Cristo chorou. Trago para os irmãos, então, algumas imagens de pessoas que morreram e nos entristeceram de alguma forma. Eu era um garotinho, mas como eu sofri com a morte de Tancredo Neves, como eu orei por ele, para que ele sobrevivesse àquelas dificuldades. Ele era a esperança de um país democrático, saídos de uma ditadura, o medo do governo militar não dar posse ao Sarney. O povo todo, até quem não era crente, estava orando para Deus dar condições, não tanto por ser Tancredo, mas por ser alguém que teria um papel de fundamental importância no Brasil. O Tancredo só aceitou passar pela cirurgia depois que o presidente, o general, decretou que daria posse a Sarney como vice no lugar de presidente. Aí ele aceitou passar pela cirurgia. Ou seja, ele estava a ponto de morrer um dia depois da posse, mas para salvaguardar o poder democrático do país. Não é de dar orgulho? Não é de encher a gente de nacionalismo? Chorei, fiquei triste. Outros morreram e também trouxeram tristeza. Recentemente perdemos o pastor Fanini. O pastor Fanini morreu nos Estados Unidos. E foi acho que ele e Davi Gomes, talvez os dois maiores evangelistas em território nacional. Davi Gomes, mais evangelista na rua, na estrada, e pastor Fanini, evangelista na televisão, nos rádios, nos púlpitos, né? Líder denominacional. Sentimos a perda do pastor Fanini. Outros morreram. Você se lembra dele? Que perca! Sabe? Como faz falta os Trapalhões? Como faz falta toda a minha infância? Como é preciosa essa imagem, sabe? Algumas pessoas fazem mais falta do que outras. De alguma forma, não é muito justo, mas parece que nos envolvemos mais com as pessoas que nos fazem sorrir, que trazem alegria ao nosso coração. E talvez seja das personalidades que mais trouxe tristeza ao país. A morte de Ayrton Senna. Essa é a última foto. Eu me lembro quando Galvão Bueno estava narrando a corrida, eu estava no seminário preparando um trabalho, era depois do almoço, e eu estava escutando